Buenas, meus amigos, bem-vindos a Cusco, no Peru. Hoje nós vamos te mostrar que a antiga capital do Império Inca vai muito além de Machu Picchu. É uma cidade muito charmosa com muitas atrações dos seus arredores. Nós vamos te mostrar um roteiro de 4 dias por templos, terraças e salinas incas, bem como a ida às Montanhas Coloridas. E aí, vamos junto? Cara de acabado, mas já no aeroporto de La Paz, pronto para pegar o voo. Pronto ainda não, que eu não fiz o check-in. Gente, eu tava com uma cara de entediado até agora, mas tudo mudou. Bem que eu achei estranho, porque não tinha nada no monitor indicando o voo da companhia. 2 horas antes do voo internacional e nada de fila, a companhia ainda fechada. Aí tô eu ali parado na frente da companhia, chega um cara. Você tá voando com a Peruvian hoje? Aí eu disse, sim. E ele, não, é porque todos os voos da nossa companhia foram cancelados há mais de um mês, porque caiu um avião da empresa e aí toda a empresa tá suspensa. Como assim caiu o avião da companhia? Voo cancelado e eu não fiquei sabendo. Eu recebi um e-mail, só que eu não vi algum e-mail que eu tenha recebido. Enfim, cá estou eu esperando ver se ele consegue me colocar em algum voo de emergência de última hora. Tudo certo, me colocaram num aviãozinho de uma empresa bem pequena chamada Amazônia, algo desse tipo. Um aviãozinho que deu até medo, deu umas tremidas. Vou dar uma foto aqui pra vocês verem, bem pequenininho. Enfim, agora eu tô em Cusco. Então eu vou ficar aqui em Cusco por 4 dias. Eu vim pra visitar Machu Picchu, obviamente, mas também vou fazer outras coisas aqui no Vale Inca. Mas agora eu tô procurando um lugar pra comer, porque eu tô com fome. Me disseram que tem um lugar bem baratinho e bem legal de comer, que é pra lá, chamado Mercado de São Pedro. Então vamos ver se eu encontro. Diz que lá tem comida típica e bem acessível. Depressão de Cusco. Que lugarzinho charmoso. Uma cidadezinha cheia de coisas pra fazer. Eu tô só circulando faz uma hora mais ou menos. Muitos lugares pra visitar. Poxa, que legal. Muito legal, que tem bastante construções antigas. Dá pra ver claramente a parte de baixo, por exemplo, era fundações incas, né? E aí os espanhóis construíram por cima. De qualquer forma, cheguei aqui no mercado de São Pedro. Vamos ver o que tem lá dentro pra comer. O lugar é cheio de coisinhas para vender, tem um monte de barraquinhas, enfim, mas tem também uma praça de alimentação e de fato os locais comem ali, então é bem mais baratinho. Bom, então ali tá o Arco de Santa Clara e logo do lado de lá era onde estava o Mercado de São Pedro e aqui agora eu tô numa pracinha ali perto. Eu vou aproveitar agora de tarde para dar um passeio, já que eu tô de barriguinha cheia. É muito legal as ruazinhas aqui de Cusco, são todas muito bonitinhas, organizadas, bem naquele estilo colonial, ainda bem conservado, muitas praças. Tô achando bem legal. Olha o que eu falava das sacadas em estilo espanhol, né? Essa é a praça central, aquilo que os espanhóis chamariam de Zocalo. Uma visita imperdível aqui em Cusco é o Templo de Coricancha, que era o templo mais importante, mais sagrado para os incas. Toda essa parte de pedra preta, bem talhada, ainda é original. Os espanhóis não conseguiram derrubar e aí construíram por cima. Eles construíram hoje o que é uma igreja, um convento de São Domingo. E, na verdade, houve um terremoto há um tempo atrás e derrubou boa parte da construção espanhola, mas manteve a construção inca. Então, hoje, por dentro, dá para visitar e dá para ver. É impressionante o jeito como os incas talhavam a pedra. Elas ficam perfeitamente alinhadas e encaixadas sem cimento. Alguns ainda dizem hoje que provavelmente eles tinham alguma técnica ou de derreter, ou de amolecer, ou de moldar a pedra, porque é impressionante os entalhes. Aqui a gente pode ver uma reconstrução do que deveria ter sido o templo de Coricancha. Toda a parte ali de fora do pátio era recoberta por milho, todo de ouro, porque o milho para o Inca é muito sagrado. Inclusive haviam também estátuas de lhamas, todas em ouro puro, provavelmente ali nas partes de fora. E o templo todo era recoberto de ouro. Tinha
no teto palha, né? Mas com fios de ouro, e todas as paredes eram encobertas por grandes e grossas placas de ouro, tanto por dentro quanto por fora. Para o Inca, o ouro simbolizava um material dos deuses, né? O sol. Imagino que deve ter sido para os espanhóis ver isso quando chegaram. Então, no dia seguinte, a gente fez o primeiro tour pela região do Vale Sagrado, principalmente para visitar o Morai, que é onde os incas faziam experimentos agrícolas, e as Salinas de Maras. Você vai encontrar esses tours por preços bem variados. Esse, por exemplo, tinha de 15 até 80 dólares, conforme a companhia que você escolhia e os serviços oferecidos. Uma coisa que me chamou a atenção é que todo o Vale Sagrado é cheio de terraças para cultivo agrícola. Então, aquilo que você vê quando você olha imagens de Machu Picchu, você encontra por quase todo o Vale Sagrado. Tem várias ruínas bem interessantes para visitar. A região do Morai é muito interessante. Aqui os estudiosos acreditam que os incas faziam experimentos para testar o cultivo de grãos em várias altitudes. Então, lá nos círculos menores do centro, a temperatura chegava a 30 graus, mais ou menos, enquanto que nos de cima podia chegar a 0 graus. Então, eles faziam um monte de experimentos agrícolas para poder depois plantar em terraças em altitude. Os caras eram assim, ó, sem noção. Muito avançados na área da agricultura. Dali a gente chegou para visitar as Salinas de Maras, que é impressionante. Só a chegada de ônibus já é impressionante, porque você vê uma região ali de mais ou menos, o guia estava falando, quase 2.000 poços desses de sal. Cada um deles por mês, que é o tempo mais ou menos em que a salina demora, né, para fazer com que a água evapore, extrai 100 a 200 quilos de sal. Então é uma coisa impressionante. E na verdade isso era uma salina anterior aos incas, né? Os incas aprimoraram ela, mas já existia antes dos povos incas chegarem aqui. Gente, bom dia, começando o terceiro dia de viagem, então aqui em Cusco, na Praça Central. Tô esperando o pessoal do tour, hoje eu vou visitar as Montanhas Coloridas. Olha só que dia lindo, acho que casou bem direitinho pro passeio, hoje promete, hein? Olha, e o dia prometia mesmo, só que eu não imaginava que prometia era sofrimento e dor. Apesar das paisagens lindas, olha, não vou mentir, é difícil a subida, tem que ter preparo físico. São quase 3 horas caminhando a mais de 5.000 metros de altitude, então com ar bem rarefeito, são 6 quilômetros de subida, pelo menos. Enfim, olha, não é pra qualquer um, tem que estar preparado. A vista é linda lá de cima, é verdade, mas tem que estar preparado. O passeio custa em torno de 50 dólares, mais ou menos, fica a 120 quilômetros de Cusco. Alguns dizem que é o passeio mais bonito aqui de Cusco. Se não é o mais bonito, olha, certamente é um dos mais bonitos. As paisagens desérticas são lindas. Chegamos de novo em Cusco, então, encontramos a cidade de Conchuva. Ótimo para ir pro hostel descansar, porque olha, essa caminhada de hoje foi complicada e amanhã o dia tá cheinho. Amanhã a gente vai para Ollantaytambo. Então, eu tô aqui na Praça de Armas. Eu queria aproveitar para comentar um pouco sobre celular. Sabe que eu gosto sempre de viajar com internet, sempre é muito importante quando tu precisa pesquisar alguma coisa e tal. Só que aqui na América do Sul não tem aquilo que tem na Europa, que tu compra um chip local e tu pode usar em todo o bloco sem estar em roaming, né? Aqui não temos isso. Então, uma alternativa interessante que eu encontrei foi um chip chamado EasySIM. Ele funciona com dados ilimitados em todos os países da América do Sul. Eu estava dizendo que tem funcionado muito bem, tanto no Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia e agora no Peru. Ele conecta normalmente, só desliga e liga o celular, às vezes nem precisa isso, e tu escolhe pacotes de quantos dias tu quer. No dia seguinte, então, a gente foi para Ollantaytambo, que é a cidade mais importante do Vale Sagrado. Na verdade, como ela não foi tão destruída, assim como Cusco, ela conserva muito daquilo que era a arquitetura original dos incas. Aquelas quadras bem formuladas, com passagem para canalização de água no meio. É bem interessante de visitar. Tem várias ruínas arqueológicas também no entorno, que são muito importantes, tanto com terraças, quanto com aquelas pedras muito perfeitinhas e bem talhadas, que
nós já comentamos que os incas costumam usar tanto para os templos quanto para as terraças, enfim. Tem muitas, é bem interessante visitar os templos ali da região de Ollantaytambo. Esse passeio ao Ollantaytambo geralmente é feito ou como um bate-volta, mais ou menos uns 40 ou 50 dólares vindo de Cusco, ou você pode vir, ficar por aqui, passar uma noite e aí então no dia seguinte ir a Machu Picchu, porque é daqui, de Ollantaytambo, que parte também aquele trem que te leva a Machu Picchu. Mas isso é tema para um próximo episódio da série. Se você gostou, não deixa de curtir, compartilhar, faz um comentário, deixa aí tuas dicas daquilo que você achou que faltou ou do que você já conhece da cultura inca. E não deixa de ver o próximo episódio, porque aí nós vamos fazer o passeio daqui, de Ollantaytambo, até Machu Picchu e vamos visitar a cidade mais sagrada do Império Inca.